Meu nome é Coriolano Correa. Também sou conhecido como Cori. Conheci a Fé Bahá'í no ano de 1968 durante uma palestra na Sociedade Cultural Brasil-Estados Unidos do Recife sobre literatura americana, dada pela senhora Susan Sanders. No final da palestra, ela convidou alguns dos participantes para um convívio em sua casa e lá, ela e seu esposo Jack nos falaram da fé. Ela depois veio a ser a minha professora de História na Escola Americana do Recife. No entanto, só vim me tornar Bahá'í passado cerca de um ano, após frequentar várias reuniões de Fireside em casa de Kuros e Aline Gobad, em Recife. Nessa altura, os Sanders, que passaram a se chamar Fonfra Sunkiewicz, não moravam mais no Brasil. Hoje vivem em Brasília. O primeiro livro que li foi Um Ladrão na Noite, livro Bahá'í, que me tinha sido oferecido pelos Sanders. Atualmente vivemos na Ilha da Madeira, onde estamos há 35 anos, né? E embora tenhamos chegado a Portugal há 38, porque viemos do Brasil para Lisboa como pioneiros, né? Em 1983. Naturalmente que a nossa vinda para aqui estava ligada ao serviço da fé, mas depois foram se criando outras ligações, né, de amigos e tivemos uma filha e depois outra e tudo isso não é, nos fez continuar vivendo aqui, porque inicialmente pensávamos em depois de um tempo voltar para o Brasil. Aqui na Ilha da Madeira tem uma pequena comunidade, nunca chegamos a ter grandes números de Bahá'ís. A maioria, pelo menos a mais da metade, é composta de pessoas estrangeiras, franceses, americanos. Tem um casal português, moçambicano, gente de origem venezuelana, enfim, é muito variada. E pronto, é isso. Estamos muito felizes de estar aqui, porque é um lugar muito bonito, que tem um clima aprazível. A única coisa é que é uma ilha, embora não seja tão pequena, mas é uma ilha e a gente de vez em quando tem muita vontade de sair, né, e viajar. Mas no geral estamos bem, estamos felizes. Digamos, a minha principal razão para me tornar Bahá'í, penso que foi o resultado de um período de 2 ou pouco mais anos em que eu me desliguei da religião católica e estava muito desiludido com a religião institucionalizada, não é? No caso o catolicismo. E aí não deixei nunca de acreditar em Deus, mas passei a não gostar muito da ideia de pertencer à religião organizada, até que conheci então os ensinamentos Bahá'ís, que me deram uma visão completamente inédita e diferente do significado da religião, né? do papel de uma religião, do propósito, e principalmente pelo fato de ela aceitar outras religiões, né? Que era uma das coisas que me incomodava, era haver uns que se consideravam salvos e outros que não eram salvos, e uns eram digamos assim, os donos da verdade, e a Fé Bahá'í punha tudo isso numa perspectiva totalmente diferente, e acho que isso foi o que me fez voltar a pertencer a uma religião, e estou nela agora, já vão para 52 anos. Sobre um pouco da história da comunidade Bahá'í de Recife, enquanto eu vivi lá, claro. O que eu posso acrescentar é que, além de quando eu me tornei, via conhecer a fé, havia aquelas pessoas que eu mencionei, as duas famílias Gobad, os americanos Jack e Susan Sanders, e também uma recifense, além de Dona Eline, né, que era a esposa de Cujo Gobad, havia Maria Araújo, que foi por muitos anos a secretária da comunidade Bahá'í de Recife, da Assembleia de Recife. No que toca ao contato que tivemos com Dona Leonora Armstrong,
em Recife, porque naturalmente tivemos outros contatos com ela fora de Recife, né, em outras cidades, em outros eventos. Ela, pelo menos uma vez eu lembro que ela foi a Recife, porque ela precisava contactar uma filha adotiva dela lá, que morava no bairro da Madalena. E aí eu andei com ela por lá procurando essa senhora, uma jovem senhora na altura, que encontramos, e ela teve lá umas assuntos pessoais, familiares no caso, para tratar com essa filha adotiva, que era uma surpresa para mim. Depois disso, Dona Eleonora e eu fomos a João Pessoa, eu fui acompanhando ela numa viagem de ensino. Foi, enfim, uma experiência muito boa, né, para mim. E Dona Leonora contou-me, né, que viveu lá um pouco e que em Recife, e que na altura ela entrou em contato com como a Federação Espírita de Pernambuco, né, que por sinal foi a primeira desculpe, por sinal foram os que publicaram o primeiro livro de orações barrais do Brasil em português, e acho que do mundo, né, na língua portuguesa. Um exemplar desse livro me foi dado por um membro da Federação Espírita de Pernambuco, um amigo meu, lá de Recife, que deu-me esse exemplar, e que depois eu desci com a Assembleia de Recife quando saí, mas não sei mais o que houve dele, né? Mas era um livro de orações barrais, que naturalmente foi traduzido por Dona Leonora, possivelmente com a revisão deles, dos espíritas, e publicado. É isso que eu tinha que acrescentar. Depois, enquanto eu ainda estava em Recife, nesses primeiros anos da minha vida de Bahá'í, ainda lembro de que lá veio uma família. Vieram várias famílias, né, iranianas para Recife, mas nenhuma delas ficou além da família Bassirei, que depois mudaram-se para Bahia, mas moraram lá uns anos. E depois disso houve a família Granfar, né? Aí já eram eram 3 famílias, né, do mesmo clã, vamos dizer assim. Mas isso já foi numa fase mais tardia, posterior. E pronto, foi nessa fase que eu saí. Depois daí entraram outros barragens que eu vinha conhecer nas viagens de férias que fiz, depois que já está aqui em Portugal, morando em Portugal. Mas os que eu lembro eram esses, né? Que eu acho que tem alguma relevância para esses primeiros anos, em que que eu era um jovem Bahá'í ainda. Eu vim acrescentar ainda que o primeiro boletim Bahá'í do Brasil, não é, surgiu em Recife, foi uma iniciativa de Kuros e Aline Gobado, foi publicado lá durante alguns anos, e depois passou a ser publicado pela própria Assembleia Nacional, que na altura era no Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo. Mas o início, os primeiros exemplares, a iniciativa em si do boletim, de criar esse boletim, foi de Recife, não é? E também queria dizer que esse livro de orações, que eu mencionei antes, acho que a data de publicação dele foi de 1942, eu nem era nascido ainda. Mas pronto, soube através, como disse, da Dona Leonora e desse amigo meu que era espírita lá de Recife.